Secretário, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite. É muito bom contar com a sua participação nesse fórum. Acho que enriquece e mostra como o GRI está focado nessa agenda público-privada para o desenvolvimento da infraestrutura aqui no Brasil e especificamente na região sul. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de começar falando sobre o agronegócio, né? A região sul se destaca na produção agrícola e a gente sabe que para escoar essa produção é necessária uma infraestrutura logística de qualidade. Nesse sentido, como o Paraná está posicionado e endereçando as principais questões que envolvem o escoamento da produção agrícola? Bom, alegria estar aqui com vocês. Nós estamos conversando hoje entre os estados do Sul, junto com o GRI e todo o setor. E para o Paraná é uma alegria poder trazer aqui números, informações e atualizações desse estado que é tão produtivo. O Paraná é um estado com o maior volume de alimentos, de produção de alimentos por metro quadrado. Nós temos hoje uma grande força do agro e o resultado disso é o escoamento da safra que vai parar no Porto de Paranaguá, que é o porto mais eficiente do Brasil, que é um dos grandes portos do país, principalmente em grãos, e que resulta nesta riqueza que é de todos os paranaenses. Nós fechamos, por exemplo, o ano passado, com quase 70 milhões de toneladas movimentadas. Já abrimos o primeiro trimestre, inclusive quebrando o recorde do ano passado. Isso está acontecendo ano a ano. O Paraná vem sucedendo seus recordes e, com isso, cresce, então, o nosso trabalho, a nossa energia para que a gente possa atender essa demanda do setor do agronegócio do Paraná e do Brasil. Então, esse é o nosso desafio, é o que nos traz a esse encontro, né? Quais são os trabalhos desenvolvidos por esse Estado, que tem hoje, segundo dados inclusive do Banco Central, tem a maior atividade econômica do país. O Paraná cresceu neste ano, na atividade econômica, 8,5%. É o dobro da média nacional. O Brasil com 3,7%, São Paulo com 3,3%, ou seja, esse estado que vem crescendo com a força do agronegócio, do cooperativismo, que é forte no estado do Paraná, e que precisa ter melhor infraestrutura, melhor logística, fazer com que o produto chegue mais rápido e com menor custo ao seu destino. E também a proteína animal, que é forte aqui no Paraná, né? O Paraná é um grande exportador e um grande produtor de proteína animal. Então, isso aí representa que um estado que até pouco tempo atrás tinha um PIB de 400 bilhões, isso no início da gestão Ratinho Júnior, e agora praticamente está chegando a 800 bilhões em PIB. Nós estamos dobrando o nosso PIB em poucos anos, com muita gestão, investimento e, claro, com o setor produtivo trabalhando. Você trouxe dados do primeiro trimestre aqui de 2025, que já quebrou o recorde que antes pertencia a 2024, movimentação portuária. A infraestrutura está acompanhando esse crescimento de demanda e hoje quais são os principais gargalos, se é que eles existem, no escoamento logístico do Paraná? Como resolvê-los? Bom, esse é o grande desafio, nosso desafio de fazer com que todo esse volume de cargas chegue ao Porto de Paranaguá com eficiência, né? E a logística significa exatamente isso, o raciocínio lógico. Como é que a gente transporta mais e melhor? O Paraná, ele colocou em pé o maior programa de concessão rodoviária da América Latina. Nós tínhamos um histórico de concessões que não foi um histórico positivo para o Estado, era um alto custo sem que as obras fossem realizadas. Nós vivemos um modelo de pedágio que foi pioneiro no Brasil, porém pagamos o preço de um contrato que ele não tinha segurança jurídica e ele pouco avançou em muitos anos. E por isso mesmo nós tínhamos uma ferida na população. Interessante é que aqui no Paraná, qualquer cidadão paranaense discute concessão, pedágio, como autoridade. Em outros estados isso não acontece. Se você parar e conversar no posto de gasolina, no restaurante, em qualquer lugar com os paranaenses, eles dão uma aula para você de concessão, talvez até mais com profundidade do que a Faria Lima, porque eles vivenciaram isso. Então o Paraná tinha o desafio de construir uma modelagem que garantisse mais investimentos, ou seja, muitas obras, que tivesse um menor custo, que isso fosse feito na Bolsa de Valores, na disputa, com transparência, onde todos sabem exatamente quais são as regras do contrato, e o investidor também, segurança de participar e ter a segurança jurídica de que também está fazendo um bom investimento.
Então, nós colocamos, junto com o governo federal, um conjunto de rodovias estaduais e federais juntas. Foi um modelo para o Brasil. Inclusive, atravessamos governos e eles mantiveram um modelo. Interessante, o governo anterior e o governo atual concordaram que aquela modelagem do Paraná era uma modelagem bem feita. Já realizamos 4 leilões, 4 lotes. E vamos fechar agora os 2 últimos lotes. Possivelmente, nós vamos fazer os 2 leilões em setembro desse ano na B3. Isso significa, ao final dos 6 lotes, o investimento supera, em CAPEX, 60 bilhões de reais. Estamos falando em 60 bilhões de reais em poucos anos, entre o segundo para o terceiro até o 7º para o 8º ano. Em 5 anos, investimento na veia, garantindo 1.800 quilômetros de duplicação e com mais segurança viária, exatamente para esse corredor de exportação que é o Porto de Paranaguá, passando por rodovias como a 277, que interliga o Paraguai, a Argentina, a região oeste até o porto na descida da Serra do Mar, como também a rodovia do Café, muito conhecida no país, que liga o norte do Paraná, municípios como Maringá, Londrina, Ponta Grossa, chegando ao porto. Então, a gente fez essa concessão e com isso a gente garantiu esses investimentos com um custo menor do que era praticado na concessão passada, que não tinha obras. Então a gente conseguiu fazer, dentro da engenharia, uma modelagem que foi favorável ao usuário e principalmente, claro, ao produtor. Ficou dinheiro no bolso do produtor. Excelente, acho que essa modelagem de concessão rodoviária do Paraná realmente é um exemplo a ser seguido por outros estados aqui no Brasil. Queria falar um pouquinho de ferrovias. Claro. Na sessão de abertura, a minha impressão é que foi criado até um pacto ali entre os secretários dos 3 estados para endereçar isso como uma questão regional e não apenas estadual. Eu queria falar especificamente da Nova Ferroeste, quais são os planos, os desafios, os investimentos e como esse programa de ferrovias está endereçado, qual a atenção ele recebe no governo do Paraná. O desafio ferroviário ele é um desafio centenário. Nós estamos falando que a descida da Serra do Mar, que chega ao porto, foi construída por Dom Pedro, irmãos Rebouças, e pouco avançou. Por um lado, foi muito bem feito, que serve ao Estado até hoje. Mas, de qualquer forma, precisamos avançar. Nós temos que, hoje, ampliar a carga ferroviária chegando ao Porto de Paranaguá. Nós estamos falando hoje de uma modelagem ferroviária que chega ao porto com quase 80% da sua carga. Nós temos pouca presença ferroviária. O que é que nós estamos fazendo, então? Desenvolvemos um grande projeto na Ferroeste. A Ferroeste é uma concessão estadual que hoje está construída entre Guarapuava e Cascavel, 2 cidades e regiões altamente produtivas, e que se liga à Malha Sul. Nós temos uma concessão que vai desde o Mato Grosso, fazendo esta nova descida da Serra do Mar. Nós realizamos os estudos, realizamos o EVTEA e apresentamos o projeto ao órgão licenciador. Mas isso está parado em Brasília. E nós entendemos que nessa discussão não há como se não colocar à mesa a Malha Sul. Porque a Malha Sul, ela passa por um processo agora de o que vai acontecer com ela. Ela vai ser renegociada, ela vai ser feita uma nova licitação. Há ainda uma dúvida, qual é a decisão final do governo para a Malha Sul, que hoje é operada pela Rumo Logística. Então, claro que a Rumo aguarda e, portanto, os investimentos ficam paralisados, o governo corre, tem pressa e nós entendemos que a união entre Ferroeste e Malha Sul também é benéfica, desde que a gente consiga transportar mais carga e chegar com mais eficiência ao Porto de Paranaguá, ou seja, investimento na veia. O governo federal tem visto com bons olhos, mas ainda não decidiu e nós estamos com a contagem regressiva do tempo. Só que isso envolve Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque o que é que vai acontecer com a Malha Sul? O Rio Grande do Sul passou por um desastre, perdeu praticamente toda a sua malha, mas ele precisa de uma reconstrução. Talvez o governo precise, então, fazer um aporte ao Rio Grande do Sul e garantir os investimentos, porque para a modelagem ficar em pé, econômica financeiramente, você tem que oferecer uma contrapartida. E Santa Catarina e Paraná já têm mais possibilidade de investimento privado e, portanto, eu acredito que essa combinação de fatores é benéfica para todos os estados do Sul e, consequentemente, para o Brasil. Então, é nesse momento que nós estamos discutindo com o GT, com o governo federal, e os estados hoje aqui, através da GRI, fizeram um pacto de que vamos caminhar em bloco, porque o Rio Grande do Sul precisa do aporte, e aí o recurso público tem a necessidade de se fazer presente, e nós temos sim interesse privado de que investimentos aconteçam, que é
uma malha importante e que o setor, então, passa a ter um ganho maior. Enquanto isso, nós estamos tocando obras estratégicas para tirar o gargalo. Por exemplo, a maior obra hoje em operação no Paraná é o Moegão. O Moegão, ele é uma obra de mais de 500 milhões, quase 600 milhões de reais. Ele otimiza a chegada do modal ferroviário no porto. Só com a construção do Moegão, nós vamos ampliar a carga, a movimentação da carga ferroviária dentro do porto. Então, essa obra ela deve ser concluída ao final desse ano e já vai, dentro da área do Moegão, nós vamos sair de 5 milhões de toneladas movimentadas naquela área para chegarmos até 25 milhões de toneladas, apenas naquela obra. Se melhorarmos os gargalos na Serra, notadamente da Esperança, que é uma região central do Paraná, a gente já pode trazer uma carga maior e assim nós estamos até avançar as negociações do governo federal, buscando investimentos que desde já possam ampliar essa movimentação. Excelente. É legal você mencionar esse pacto, né? Uma aliança que nasce no fórum. Então, para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir qual o valor o governo do Paraná extrai de discussões como essa e qual o papel que um fórum como esse tem nessa aproximação tanto entre atores públicos, mas também apresentando essa carteira, essas iniciativas para a iniciativa privada. O governador Ratinho ele tem falado que o Paraná é a central logística da América do Sul. Nós estamos a poucos quilômetros de 70% do PIB, fronteira com o Paraguai, com a Argentina, ligação do Sul com o Sudeste, e o governador acreditou no potencial da infraestrutura do estado do Paraná. E com isso, ele atraiu grandes investimentos para o estado do Paraná. O estado mais presente hoje na B3 em São Paulo foi o Paraná, e o governador que mais bateu aquele martelo foi o Ratinho, seja na energia, no saneamento, no gás, mas também na infraestrutura do Porto de Paranaguá, com os nossos terminais, todos eles com contratos regulares, e agora com o acesso do canal, que vai ser o novo leilão da B3, aliás, pioneiro no Brasil, no canal de acesso ao Porto. Vamos fechar as concessões e um bom relacionamento com o setor privado. E, através da GRI, nós temos o contato com regras de compliance, com muita segurança, com muita seriedade, mas que aproxima os investidores do estado do Paraná. Excelente, secretário. Obrigado pela entrevista e sucesso nas iniciativas do governo. Muito obrigado.